Salve, salve, pessoal. Aqui é o professor e mediador presencial Luiz Maurício. Estou trazendo para vocês uma discussão, um debate sobre a aula 9, algumas reflexões. Aula 9 do caderno impresso da disciplina Filosofia e Educação, do curso de Pedagogia. Então, eu convido a todos a se inscrever no nosso canal, que é um espaço que nós criamos exclusivamente para esse fim, para poder trabalhar os materiais relativos à disciplina Filosofia e Educação, do curso de Pedagogia. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? O nosso caderno didático está aí, né? E o tema da nossa aula é o que é ética, né? Então, esse é um texto fundamental para a formação, né, de vocês como docente, né? Por quê? Porque a ética na educação, ela é, sem sombra de dúvidas, essencial, né? Porque na educação, o que a gente faz? A gente forma pessoas, né? A gente forma pessoas, a gente forma... Quando a gente fala de pessoas, crianças, adultos, jovens, né? Então, é fundamental que essas pessoas que estão sendo formadas precisam saber e refletir sobre normas de conduta, né? Porque muitas vezes a gente pratica essa conduta, mas a gente não reflete sobre ela, né? A gente não discute, né, se está certo, se está errado, por que que é feito dessa maneira. Então, o papel da ética é justamente isso, é refletir sobre os comportamentos, sobre essas normas de conduta, né? Então, e, obviamente, o nosso debate vai refletir muito sobre a questão de ética e moral, que são próximos, mas não são a mesma coisa, certo? Então, vejam lá, né? Qual é a meta dessa aula 9? Esclarecer o conceito de ética como um campo de estudo filosófico que tem por objetivo explicitar os pressupostos das diversas morais elaboradas pelos homens. Então, a gente já parte do pressuposto seguinte: ética ou filosofia da moral, né? Ela é uma área de conhecimento dentro da disciplina filosofia, tá? Então, é um campo do saber e que você desdobra ele em muitas questões, tá? Então, a ética, ela é de origem grega, né? Pensando o mundo ocidental. Ela está relacionada ao mundo grego, e em determinado momento, essas pessoas começaram a refletir sobre essa questão, começaram a fazer um debate sobre essas normas de conduta, né? Só que antes disso é importante a gente lembrar da etimologia, né? Porque quando a gente busca o sentido da palavra, a gente vai ver que tem coisas muito próximas. Quando você pega a questão da ética e da moral, por exemplo, a ética é uma palavra de origem grega, né? Éticos, né? Que significa modo de ser, costume, hábito, comportamento. Quando você vai para a questão da palavra moral, é uma palavra de origem do latim, de latina, né? Que significa costumes. Olha lá, costume está presente na palavra grega éticos e também em mores, que forma a palavra moral. Bem, então, vejam que coisa, né? Então, a ética, né? Ela reflete, né, o caráter e a natureza do indivíduo enquanto ser. Daí essa ideia do comportamento, do costume, né? E em determinado momento, em especial no século V, né, antes de Cristo, então é um período ali de muita efervescência, né, dentro do mundo grego. É lógico que isso não surge ali, né? Mas sem sombra de dúvida, né, a era de ouro, né, como a gente costuma dizer, é um momento ali de ebulição, né? Então, você tem Sócrates como um grande paradigma, né, dentro do pensamento filosófico ocidental, a gente sabe disso. Não é à toa que esses pensadores, grandes pensadores, muitos deles sofistas, né, estão dentro de uma categoria de pré-socráticos, né? Então, você tem aí Sócrates como um paradigma, né, dividindo essa história do pensamento grego, né? E é lógico, quando você pensa na questão da ética, você entra dentro de categorias como, por exemplo, né, o que é justo ou injusto, por exemplo.
né? O que é devido ou indevido? O que é político e não político, né? Então, isso está dentro dessas reflexões que os gregos vão fazer a todo momento e buscar, obviamente, respostas para isso, tá? E trazendo uma conceituação para a questão da moral, a gente pode dizer que a moral é o quê? É um conjunto, né? Vamos definir conceitos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, do homem, indivíduos, seres humanos. Regulam o comportamento dos indivíduos em sociedade, e estas normas são adquiridas de que forma? Essas várias morais, né? Elas são transmitidas através da educação, através da tradição, da questão da cultura, do cotidiano. Então, isso é passado para os indivíduos a partir, né, principalmente pela questão da tradição. Né? Isso é muito importante. Né? Então, o costume, ele alude ao quê? Ele alude a normas concretas relacionadas às relações sociais. Tá? Então, como eu disse, ética ou filosofia moral. Então, eu defini conceito. Conceito moral é um conjunto de normas que regulamentam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Quando você vai para a ética, definindo o conceito, ética ou filosofia moral é uma disciplina reflexiva, filosófica, que reflete sobre a conduta e os costumes. Então, a moral, ela, digamos assim, né, de uma forma prática, a moral ela se cumpre, não se reflete, se cumpre, né? A ética não. A ética está relacionada a costumes, mas você tem uma dentro de uma categoria filosófica, né? Que as pessoas vão usar no senso comum muitas vezes a ideia de ética como moral, né? Como conduta, como comportamento. Então não existe necessariamente uma reflexão sobre isso. Dentro de uma categoria da filosofia, né? É uma disciplina que tem que ter reflexão. Então, você tem que ter ali, digamos assim, né, um questionamento sobre esses padrões, sobre os costumes, sobre determinadas morais. Então, a ética, ela investiga e reflete o comportamento moral. Por isso que é filosofia moral. Ética é a mesma coisa que filosofia moral. Então, essa reflexão ela não quer dizer que ela vai estabelecer padrões. Não é esse o papel da ética. Né? Que você tem que seguir por aqui está errado. Não é isso. Né? Ou definir normas próprias a uma determinada moral. Não, não cabe. Né? Então, a moral ela se cumpre. Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo, né? A questão de práticas religiosas, como, por exemplo, a questão do batismo. Né? Os pais que são religiosos, que, por exemplo, são católicos, eles não se questionam se batizam ou não o seu filho. Porque isso né, é, é, é é uma questão dentro da religião que está dentro de normas, de padrões, de questões morais, dentro da questão da religião, sobre o destino daquela criança, se ela não for batizada, o que vai acontecer caso venha a óbito. E tem uma série de coisas que estão relacionadas a esse padrão de conduta, né? Dentro do aspecto religioso. Então, não cabe a gente aqui dizer se está certo ou está errado, não tem nada a ver, né? Isso aí vai da avaliação de cada indivíduo, né? Então, exemplificando também nessa questão da moral, um exemplo clássico, né, que é muito utilizado, a questão da moral espartana, né? Muito conhecida, né? A questão de você sacrificar as crianças quando elas nasciam com algum tipo de problema, principalmente físico, né? Então, a sociedade espartana era uma sociedade militar, né? Uma sociedade oligárquica, militar, com um comportamento xenófobo, né? Aversão ao estrangeiro. Então, era uma sociedade que tinha características. Então, o indivíduo, em especial o homem, quando nasce, ele nasce com uma função social a ser desempenhada
para a arte da guerra, como um militar. Então, se ele não tem as características naturais presentes para cumprir essa função, ele precisa ser descartado. Isso fazia parte dessa moral espartana. Assim como você tem a moral ateniense, a cristã, as morais contemporâneas, né? Também. Mas, nesse caso da espartana, socialmente, isso era uma coisa vista de forma tranquila. Mas quando você traz para os olhos de hoje, olha aí, né? Quando a gente reflete nos princípios universais da ética, pensando de uma forma, pessoalmente, com o pensamento atual, né? O que a gente acha sobre isso, né? Matar as crianças, né? É algo normal? Não é algo contrário, né? A um princípio universal que existe, né? Um acordo, é um contrato entre os indivíduos de respeito à vida e defesa pela vida. Entenderam como é que funciona? Então, quando você tem um comportamento moral estabelecido dentro de uma determinada sociedade, a prática daquela ação é vista, né, e praticada de uma forma tranquila e sem problemas, né? Certo? Então, deixa eu tirar aqui, né? Então, ó, dentro dessa aula, né, analisar o conceito de ética em sua relação com o conceito de moral, conhecer algumas das importantes concepções que ocuparam a reflexão acerca da moral, dos princípios que fundamentam o comportamento moral, e, em especial, né, a tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E aí, na sequência, você tem uma reflexão do cristianismo, a filosofia moral de Kant, e depois fecha, né, com o pensamento nietzschiano, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela, coloquei só ali a capa mesmo, né? Então, eu fiz esse preâmbulo, né? Eu vou iniciar por aqui, porque o vídeo, vou fechar por aqui, né? Porque o vídeo já está longo, né? E aí eu vou fazer uma segunda parte agora para a gente poder trabalhar a questão do mais específico, né? Dessa questão da ética e moral dentro do pensamento socrático, platônico, aristotélico, e na sequência ali falar um pouquinho sobre o Kant e sobre o pensamento de Nietzsche, né? De uma forma bem resumida, de acordo lá com o nosso material da aula 9, tá bom? Valeu, pessoal. Vou encerrando por aqui. Se vocês curtirem aí, gostarem, quiserem se inscrever aí no canal, estão convidados aí. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Forte abraço.